estádio estão lá. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo e ele colocou tudo, explanou, falou aquilo que aconteceu nesse ano de 2021. E eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma análise desse seu primeiro mandato, seu primeiro ano como presidente do clube. Como é que o senhor hoje entregaria o Santos, presidente? Rapidinho para a gente fazer, né, enxugar, porque a gente sabe que se passar tudo aquilo que aconteceu no Conselho, acaba o programa e a gente não consegue fazer nada. Eu vou tentar fazer um grande resumo aqui para a gente. Bom, quando a gente entrou no início da gestão, a gente já sabia que tínhamos vários problemas em todas as áreas, tá? Desde a parte financeira, a parte de futebol, a parte de relacionamento. E o que a gente fez? A gente abriu em paralelo grandes frentes para poder atuar e agilizar o tempo de resposta que o clube precisava. A gente se encontrou numa situação ruim. Eu lembro que até maio desse ano a gente estava no Transferban, proibido de registrar jogadores. Eu lembro que até julho a gente tinha problema de contas bloqueadas e, o pior, recebíveis bloqueados. Ou seja, qualquer dinheiro que entrava no clube ou para o patrocínio, venda de jogador, não vinha para o clube, ia direto para os credores, né, do clube. Então, a gente fez uma força-tarefa para tentar reverter essas situações e poder equilibrar primeiro o clube na parte financeira, para a gente poder respirar. Tá? Com dinheiro zero, se transferbando, não dá para fazer nada. Tá? Então, aqui eu queria dar um conceito que muitas vezes a torcida não entende. Isso é muito importante para entender o que acontece na parte de futebol, o que aconteceu em 21 e 22. Quando você tem, a gente fala de dívida é um negócio assim, que abrange uma série de coisas. A dívida é alguma coisa que eu devo. Porém, a dívida tem fases, tá? No mundo de credores e de devedores. Você tem a fase 1, que é o seguinte: quando eu começo a contrair uma dívida, deixo de pagar. Então, eu deixo de pagar hoje uma conta que eu tenho. O que acontece de fato quando eu deixo de pagar? Na prática, o impacto é quase zero, tá? O máximo que vai acontecer é uma cartinha dizendo: olha, você deve, vem aqui conversar, vamos pagar, mas não me acontece nada, simplesmente, poxa, isso tem um tempo, tá? Pode levar 6 meses, 1 ano, não importa. Devo, como é que é? Devo, não nego e não pago, né? Mas de efeito prático não acontece nada. A gente vai para a fase 2 da dívida. O que é a fase 2? Aí o credor se enche, entra na justiça, dizendo: bora, esse devedor não está querendo me pagar, eu quero receber justiça, faça alguma coisa. Isso leva um tempo, porque aí o devedor vai se defender: olha, não pago porque não tem dinheiro, isso, e leva mais um tempo, pode ser 1 ano, 2 anos. Na prática, essa fase, o que representa para o devedor? Ele começa a ter problema, ele começa a ter problema de crédito, tá, no mercado financeiro. Se eu vou pegar um empréstimo, aparece lá que eu estou brigando porque eu não paguei alguém, eu começo a ter dificuldades. Mas eu consigo ainda ir levando a história. E aí tem a terceira fase da dívida, que essa aí é a pior. É quando a justiça diz: olha, realmente você deve aquela dívida que era de R$1, como você não pagou, tem multa, juros, tal, virou R$10, e você ou paga, ou eu vou bloquear teu dinheiro que está em banco, vou tomar teu carro, teu apartamento, tudo, e acabou. Infelizmente, a situação que a gente encontrou o Santos era nessa fase 3 de dívidas. A gente tinha dívidas a curtíssimo prazo e já em execução, ou seja, não tinha o que fazer, ou paga, ou bloqueia a conta, ou transferban. Então, que solução que a gente optou em fazer? Foi renegociar isso com os credores. É uma situação difícil, porque o credor já está para receber, já está com autorização da justiça. Mas com bastante esforço a gente conseguiu praticamente renegociar com todos, tá? Pedindo desconto, alongando a dívida: olha, eu consigo te pagar, mas em parcelas. Isso a gente teve um resultado que eu acho excelente, tá? A gente conseguiu alongar tudo. Em julho a gente conseguiu liberar o bloqueio de contas, tá? E começamos a honrar os pagamentos que o clube tinha. Pagamentos esse, que não importa, pagamentos do Santos, dívidas do Santos, contra eles lá atrás, por verdadeiras aberrações, tá? A gente tinha
dívidas homéricas por não ter honrado dispensa de jogadores, não ter honrado dispensa de funcionários, não ter honrado acordos, ou seja, o clube não pagava. E quando você não paga, você chega nessa situação e tua dívida acaba quintuplicando o valor original. Ou seja, isso é rasgar dinheiro. Eu devia 1, passei a dever 10, pô, eu rasguei 9, tá? Teoricamente, o Santos estava falido. Teoricamente estava. Você tem as contas bloqueadas, recebíveis, não tem como pagar. Se os credores falam, não quero fazer acordo, pô, você não tem o que fazer. Você passa a não pagar a folha e aí, em 3, 4 meses, os jogadores estão... A gente perde o ativo que tem. Mas isso é passado, a gente conseguiu renegociar com todos, alongou a dívida, fez questão de que todos os acordos, a grande maioria, não todos, a grande maioria, a gente honrasse na nossa gestão, nesses 3 anos, para não correr o risco de cair na próxima gestão e aí de novo começar, não paga, e aí a dívida se multiplica, tá? E por aí vai. Conseguimos fazer isso e começamos a honrar isso, tá? Obviamente, eu não tinha opção, ou pagava ou bloqueava o dinheiro. Então, o dinheiro para o futebol e para as outras despesas ficou curto, tá? E o que aconteceu? No final do ano, qual é o balanço? A gente conseguiu pagar 120 milhões de dívidas atrasadas. A nossa dívida a curto prazo era em torno de 350 a 360 milhões. Pagamos 120 milhões e conseguimos perto de 75 milhões de descontos. Tá? Isso é importante. Um desconto numa dívida que está nesse pé é praticamente que um pagamento feito. Tá? Então, com isso, essa dívida de curtíssimo prazo que afogava o clube ficou num valor razoável, 160, 150 milhões, 170. Veja, eu estou falando de dívidas já em execução, que não tem como deixar de pagar. Se não paga, praticamente fecha o clube. Aí a gente fez um exercício, falou, pô, vamos entender como é que está a dívida. O que falta pagar que não está aqui? Tem uma série de coisas, Profut, uma série de coisas. Somamos tudo e pô, a gente chegou numa conclusão muito satisfatória. Hoje, a nossa dívida, eu falo na parte de caixa, tá? Não contábil, pô, gira em torno de 450, 500 milhões, tá? Mais administrável. Se a gente pegar aqui desse valor, Profut é a longo prazo, e você tem dívidas, mais 50 milhões de impostos não recolhidos e renegociados, tá? A coisa começa a ficar administrável, não como é que a gente estava. Ou seja, dá para administrar agora e dizer, putz, aqui tem uma saída, coisa que no começo não tinha. Tá? Obviamente, todo esse esforço, eu falei que a gente abriu canais em paralelo, isso foi na parte financeira. A gente conseguiu respirar, passamos o ano nessa parte aí, vocês podem imaginar, brigando contra o fluxo de caixa, né? Tira daqui, põe ali, atrasa 3 dias esse pagamento, joga para o final do mês, mas a gente conseguiu sobreviver até o final do ano. 22, não vou mentir, não vai ser igual ou pior, porque eu tenho mais 170 lá para curto prazo que ou paga, tá? Mas já está noutra situação. Em paralelo, o que a gente fez? Pô, não adianta só pagar dívida, a gente tem que aumentar a receita do clube, né? Esse negócio de só televisão e patrocínio, pô, não vai pagar a conta, não paga o futebol hoje é muito caro, tá? Então, o que a gente fez? Fez um grande esforço na parte de marketing, tá? Usando criatividade, o que está aí no meio, e a gente conseguiu o que foi comentado no início, esse ano a gente bate o recorde histórico em patrocínio. A gente inventou lá o token de solidariedade, o fan token. A gente foi buscar dinheiro onde era possível e impossível, tá? Para aumentar a receita do clube. Incentivo a aumentar o plano de sócios. Eu lembro que a gente brigava muito de não ter patrocínio master. A gente conseguiu ter concorrência para o pessoal estampar, tá? o master do clube. E com isso a gente teve uma receita histórica, tá? Na parte de marketing. Isso, obviamente, ajudou a pagar a parte financeira. Presidente, em virtude de todos esses problemas financeiros que o Santos teve nesse ano, o reflexo foi o Santos passar o maior sufoco da sua história em termos de campeonatos. Eliminado na Sul-Americana, eliminado na Copa do Brasil, eliminado
na Copa Libertadores, quase caiu no Campeonato Paulista e quase caiu no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foi um ano, é lógico que analisando todas essas dívidas, mas tudo isso pode se repetir no ano de 2022, ou o senhor hoje está ciente de que os erros, alguns que foram cometidos esse ano, não serão cometidos no ano que vem? Veja, vamos voltar um pouquinho. Na verdade, o desempenho, são duas coisas. Nessa parte é uma coisa. A parte do futebol, o desempenho, que não foi muito confortável, no campo, isso aí não dá como negar, não se deve só à falta de dinheiro, ao pagamento de dívida. Não é porque a gente pagou dívida que o desempenho não foi o que a gente imaginava. Tá? Até julho, com recebíveis bloqueados, mesmo que a gente quisesse fazer contratações, não tinha como fazer. Até maio era transfer ban. De julho, na verdade de julho para cá, a gente está falando em 4 meses, que a janela estava fechada. Tá? Agora, futebol é isso. A gente tentou, dentro das possibilidades, incorporar o nosso time. Tá? Eu lembro sempre que o nosso time profissional hoje conta com 15 jogadores vindos à base. Desses 15, 10 do sub-20. Isso é outra realidade que mostra muito que a nossa base está ruim. Está ruim, tem 10 no time profissional. Tá? E a nossa base tem 15. Tá? Então, a história não é bem essa. Tá? Obviamente, se a gente não tivesse o transfer ban até maio, se a gente não tivesse bloqueio de contas, a gente poderia ter feito contratações mais impactantes do que a gente tentou fazer. Agora, futebol, você não tem certeza que trazendo determinado jogador ele vai resolver e a gente vai ser campeão. Se fosse assim, a gente era campeão mundial todo ano. A gente procurou trazer jogadores dentro da nossa possibilidade, a grande maioria com potencial, tá? A grande maioria com salário baixo, por empréstimo, sem luvas, sem pagar comissão. E não porque... O pessoal fala, rei da mão de vaca. Não é isso, não. Aqui não tinha outra alternativa. Repito, o dinheiro estava bloqueado. Eu não podia tirar para pagar $100 mil para um time me ceder um jogador. Tá? Então, se a gente não tivesse essa situação, eu acredito que a gente teria um time mais encorpado. Tá? Agora, futebol é isso. A gente tem outros times também que tem um time muito, no papel, teoricamente, muito mais encorpados que o nosso, passando uma situação que não pior do que a nossa, tá? Eu diria que, como objetivo no brasileiro, a gente chegou no objetivo, que chegamos em 10º, tá? A gente conseguiu 10º. Custou muito, foi desconfortável, tá? Agora, para 22, a gente é ciente que tem que dar uma encorpada, a gente já não vai ter tanto problema de 21, de nossa base, nossa molecada, ela amadureceu durante os campeonatos, tá? São jovens, você tem, jogadores aí, como eu disse, 10 jogadores sub-20, isso pesa, tá? Eles têm um período de amadurecimento que isso só jogando que eles vão ter. Então, eu acredito que a nossa estrutura atual de jogadores em 22 vai estar mais amadurecida e que essa incorporação que a gente vai fazer com contratações pontuais vai tornar o nosso time competitivo. Não prometo. Presidente, justamente em cima disso que o senhor está falando sobre a base do Santos, o senhor deu uma notícia ontem que, se de um lado nos deixa alegre, do outro lado nos deixa preocupados. É com o centro de treinamento. Claro que a gente sabe que o Santos tem problema com o governo e tal, prorroga a sessão, mas o senhor falou em termos de comprar, né, o CT do Santos. Essa viabilidade está perto de acontecer ou ainda vamos esperar muito, presidente? E, por sinal, no início do ano, quando o presidente esteve aqui no programa, eu falei isso para ele. Falei, presidente, por que o Santos não compra o CT? Aí o senhor falou, nós estamos pensando nisso. Então, deixa eu colocar, todo ano o torcedor santista fica com uma preocupação, olha, o Ministério Público quer tomar o CT Rei Pelé porque tinha que ter contrapartidas sociais, não fizeram, aquela briga toda. Hoje em dia existe um movimento forte do governo de fazer dinheiro, ele quer
pegar essas áreas que foram, de alguma maneira, emprestadas e dizer, poxa, tem que vender, tá? Então, a gente estava sofrendo, todo ano sofre uma pressão muito grande, tá? Da gente de tirarem nosso terreno CT em Pelé. E o que sempre se tentou fazer? Resolver pelo lado político. Não, vamos juntar o pessoal daqui, o pessoal de lá. Agora sim, agora a gente vai fazer atividade social para mostrar para eles. Pô, deixa aí. Mas é uma insegurança. Pô, entra ano, sai ano, continua o risco de qualquer hora, numa canetada, a gente está com um problema homérico e tal. Então a gente tomou a decisão de tentar achar uma solução definitiva. Qual é a solução definitiva? Pô, se a gente chegar num valor que cabe no nosso bolso, vamos efetivamente comprar, que é isso que o Ministério Público quer, o governo quer. Tá? Fizemos uma avaliação do terreno, uma avaliação real do terreno. Existe uma lei que permite que quem já está de posse do terreno tenha um desconto de 25% no valor global. Bom, chegamos num valor. É um valor real do terreno com desconto. Bom, como é que nós vamos pagar? A gente não tem esse dinheiro, então a gente precisa de prazo, tá? Pô, legal, então vamos pedir um prazo, 10, 15 anos, coisa visual, mas vamos pagar todo mês, no final, isso aí estaria somado ao patrimônio dos Santos. Falar, pô, mas que garantia que o governo vai ter que eles vão pagar ou não? Então, isso foi, a grande sacada, foi uma proposta que a gente fez, que isso tornou a nossa proposta muito interessante para o governo. A gente se comprometeu a dizer o seguinte, olha, o valor é esse, vamos pagar em X anos, e toda a venda de jogador que o Santos fizer, qualquer venda, não importa, 10% do valor arrecadado, líquido, vai ser destinado a ir amortizando essa compra. Tá? Então, pelo histórico que a gente fez, vendas que o clube fez nos últimos anos, teoricamente, se eu tivesse destinado 10% dessas vendas para pagar o CT, em 5 anos, 4 anos estava pago, nosso e no patrimônio. Isso, aparentemente, o Ministério Público, o pessoal da SPU gostou muito dessa garantia e essa possibilidade de receber o valor num prazo menor. Agora, isso está com eles. A proposta foi colocada oficialmente, estão lá analisando e estão aguardando se eles aceitam ou não aceitam, ou discutem o preço, as condições, mas está nesse pé.